compressão. Então, os esforços de tração e compressão. E o que é tração e compressão? Quando a gente tiver um esforço num elemento, numa peça, no sentido longitudinal dela, isso vai gerar um esforço de tração ou compressão. Se for num sentido, tração, e no outro, compressão. Uma forma bem simplificada, tração é quando você está puxando, esticando, e compressão quando você está apertando, comprimindo. Conforme a gente consegue ver até nas imagens aí da direita, né? A peça tracionada e a peça comprimida. Um esforço desse tipo vai gerar uma tensão normal na peça. Então dá para ver aquelas imagens abaixo ali que geram a tensão normal nessa seção transversal, que essa tensão normal é pegar aquela força ali e dividir pela área da seção transversal. Isso aí acontece internamente no material. E o material tem que resistir a esse esforço. Pelo menos na maioria dos casos, o que a gente espera é que o material resista. Claro que em algumas situações eles são projetados, as peças são projetadas para romper, mas isso são casos bem específicos. Na maioria dos casos é para suportar essa solicitação. Então, só um detalhezinho a mais aqui, isso que está no material da aula passada, né? Que a tensão normal, então força sobre área, a gente tem que cuidar muito com as unidades de medida. Mas que a gente mais vai utilizar vai ser essa aqui, onde a gente tem a tensão em megapascal, e a gente pode utilizar então a força em newton e a unidade de área ali em milímetro quadrado, que nos facilita muito, pois a maioria das dimensões que a gente utiliza vai ser em milímetro dimensão de comprimento e milímetro quadrado de área. Então a gente transforma a força para newton e em todos os casos acaba ficando mais fácil. As unidades de tensão normalmente vão estar em megapascal também. Aí já nos facilita muito utilizar dessa maneira aqui. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. É para determinar o diâmetro interno do fuso, para que naquele caso ali a peça ali deve suportar, né, aquele esforço ali de 5 kN, um esforço de tração de 5 kN. O material da peça é de aço 1020 ABNT laminado a quente. Então é aí que a gente vai começar a utilizar as propriedades dos materiais. Então, de acordo com cada resistência de cada material, a gente vai conseguir calcular o tamanho da peça, né, dimensionar a peça. E nos diz ali também que tem um fator de segurança igual a 2. Então o que a gente tem que fazer primeiro aí com o fator de segurança? Simplesmente aplicar ali na tensão de escoamento do material. Esse aço aí tem 180 megapascal de tensão de escoamento, é o limite do escoamento dele, então onde vai ter a mudança lá da região elástica para plástica. Então é um limite máximo que a gente pode utilizar na maioria dos casos para dimensionar uma peça. O limite onde começa a deformação permanente, né? Então, se eu tenho um coeficiente 2 de segurança, é só eu pegar esse 180 e dividir por 2. Então, eu tenho que a minha tensão admissível, o que eu vou considerar para o cálculo, de 90 megapascal. O cálculo do diâmetro, então. O que eu tenho aqui? Ó? A tensão normal, nesse caso, que é o que acontece, é o que? A tensão é força sobre área. Ali eu coloquei a subscrição de admissível na tensão, porque é ela que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar os 90 e não os 180, devido ao fator de segurança. Então agora a gente vai utilizar o valor ali de 90 na tensão admissível, a força ali é os 5 kN e a área eu tenho que utilizar a área de acordo com a geometria da peça. Nesse caso um círculo, então usa a área circular. Então colocando ali, substituindo a área do círculo na equação, a gente chega naquele resultado ali, ó, que a tensão admissível vai ser a força vezes 4 dividido por π diâmetro ao quadrado. O 4 vai para cima, né, pela divisão de frações ali, se eu estiver
uma outra fração ali no denominador, né, um denominador debaixo de um denominador de uma fração, eu posso pegar esse denominador e colocar lá no numerador. Isso aí no slide da outra aula até mostrei ali o porquê que isso acontece, né? Qualquer coisa, se alguém ainda tem uma dúvida, pode olhar lá ou procurar como por divisão de frações. Aí eu só vou isolar o diâmetro agora, estava dividindo ali no lado direito da igualdade, dividindo tudo, passou para o outro lado multiplicando tudo. E agora, para deixar o diâmetro isolado ali, eu só passo a tensão admissível, que estava multiplicando o diâmetro, passo para o outro lado dividindo. Só que ainda está ao quadrado esse diâmetro, então eu tenho que pegar e tirar a raiz quadrada de tudo que ficou à direita da igualdade, para então eu ter o resultado do diâmetro. Agora sim eu posso pegar e aplicar os valores, né? Então, ali os 5 kN é 5.000 newtons, então cuidar com as unidades, multiplicado por 4 e dividido por π vezes o 90. Então, primeiro resolva a parte de cima, depois a parte de baixo, aí faça a divisão e, por fim, tiro a raiz quadrada de tudo. E nesse caso a gente vai ter um resultado de 8,41 milímetros. E se for vazado, né? Aí teve os exercícios da semana passada aí que eu vi que boa parte ficou com dúvida. E era para deixar a dúvida mesmo. Então, vocês aí estão fazendo os exercícios, na verdade, toda a disciplina, né? Todas as disciplinas de vocês ou com o celular na mão ou com o computador, tendo a rede móvel aí disponível, né? A rede da internet disponível para vocês, e então fazia parte também pesquisar isso aí. Então faz parte de vocês aí na vida profissional que vocês vão ter muitas dúvidas e vocês vão ter que buscar sanar elas de alguma maneira. Não vai ter sempre alguém para dizer para vocês como que faz. Isso é uma coisa muito simples. Mas simples demais, ó. Então vamos imaginar aquele tubo, olhando só a seção transversal, né, na parte da esquerda ali, aquele tubo retangular vazado, onde eu tenho uma espessura ali de 20, vamos considerar que é milímetro, 20 milímetros ali, está mostrando ali nas dimensões, né, nas cotas do desenho ali a espessura, essa parte da espessura do tubo aí em ambos os lados é 20 milímetros. A gente consegue, fazendo a soma da espessura mais as medidas internas ali do 40 e do 80, saber qual que é a dimensão total do retângulo. Então a gente tem essa parte azul aqui da figura da direita e a parte amarela no meio. Então a amarela é o buraco, é o vazado. Então eu posso calcular essa área simplesmente como? Ó. É simplesmente eu pegar a área do maior, considerar como se fosse maciço, e diminuir pela área do buraco. Simples assim. Para qualquer caso sempre vai ser assim. Então, nesse caso são retângulos, a área do retângulo é base vezes a altura. Então é só resolver a área do retângulo maior, que ele tem 80 de base e 120 de altura, e diminuir pela área do menor, que tem 40 de base e 80 de altura. E nesse caso nós vamos ter aqui então 6.400 milímetros ao quadrado. Então cuidado com a informação da espessura, tá? Porque, ó, olhem na esquerda no desenho, ó, os 20 ali, ó, que eu circulei, estou circulando de novo. Ele tem os 20 de um lado e o 20 do outro. Então, se eu der a informação para vocês que é um retângulo com um lado externo, o lado maior externo aqui de 80, que é nesse caso que a espessura é 20, você tem que lembrar na hora de descobrir qual que é a medida do interno, você tem que descontar os 20 dos dois lados. Aí a gente vai ter os 40 aqui do meio. Isso aí serve para o círculo também. No caso do círculo aqui, ó, mesma coisa. Se fosse um tubo redondo vazado, é só pegar o maior e o externo e descontar pelo interno, ou seja, considerar como se fosse um tubo maciço e considerar como se o buraco, né, o vazado, fosse outro tubo, e calcula as duas áreas e diminua uma pela outra. Nesse caso aqui eu posso simplificar um pouco a equação.
A área do círculo é π diâmetro ao quadrado sobre 4, utilizando o diâmetro, né? Não o raio. Se eu utilizasse o raio, não teria o 4 embaixo, teria só o raio em cima, que é a metade do diâmetro, que também é ao quadrado. Mas o que eu posso fazer aqui? Ó? Como é uma subtração de fração, o denominador é o mesmo das duas, eu posso juntar os dois numeradores, fazer subtração, e depois, como eu tenho π multiplicando os dois diâmetros ali, eu posso colocar em evidência. Então, ficando daquela forma bem abaixo ali, que a área de um tubo vazado é simplesmente eu pegar o π, multiplicar pela subtração dos dois diâmetros ao quadrado, o diâmetro maior primeiro, né, e dividir tudo por 4. Antes de fazer a subtração dos dois diâmetros, tem que elevar ao quadrado eles, né? Então isso é bem importante. E aqui, ó, vamos olhar outro exemplo. Ó. A matéria ela é cumulativa, tá? Então, o que a gente calculou até agora? A gente conseguiu calcular qual que era a força para isso ou para aquilo, ou qual a força mínima, máxima e aí por diante, né? Pelos exercícios de equilíbrio de força e equilíbrio de momento. E por que que isso era importante? Porque aí eu consigo descobrir a força que vai estar atuando. Que normalmente essa aí é a parte mais difícil. Vamos numa situação real. A gente nem sempre tem já o conhecimento da força que vai agir em determinada parte do componente ou da peça que a gente for dimensionar. Mesmo sabendo calcular, fazer toda a parte difícil do cálculo, ainda ter todos os dados, como que vai acontecer, pensar lá numa situação real. Se eu for dimensionar um cabo para pendurar uma placa, que seja. Não sei, de repente eu penso que vai dar um vento máximo na região de 50 km por hora, mas um dia deu um vento de 150 km por hora. Com certeza minha placa vai voar, vai parar bem longe, porque eu não previ isso, né? Então tem essas questões também. Às vezes a gente espera que vai acontecer uma determinada força lá, um determinado esforço e acontece muito mais. Então essa realmente é a parte difícil de dimensionar uma peça. A parte de resolver os cálculos, equacionamentos, acaba sendo a parte mais fácil. Mas vamos lá para esse exemplo. Ó. Esse aqui é um exemplo que, se não me engano, que foi da prova da recuperação, que eu pedi para calcular isso aqui. Então era para calcular a força máxima que o homem podia fazer para manter a caixa parada. Os dados ali são todos os mesmos da prova. Então a caixa ali com 1.300 kg, coeficiente de atrito de 0,23, a inclinação ali onde a caixa está, aquele plano de 30 graus. Só que agora estou pedindo para calcular os diâmetros dos dois cabos ali, diâmetro dos cabos. Então tem um cabo que liga a caixa na polia 1 e depois aquele outro cabo que passa pelas polias e que o homem puxa. E aí tem a informação que o cabo é de aço 1020, que tem tensão de escoamento de 180 MPa. Nesse caso aqui não está dizendo nada sobre coeficiente de segurança, então dá até para ignorar nesse caso, por efeito de cálculo aqui. O que é importante para nós? Toda essa primeira parte aqui da parte de diagrama de corpo livre, equacionamento e o que a gente já vinha fazendo é para descobrir as forças. Então, que força está agindo no cabo 1? É a tração A. Então a gente tem informação ali, ó. A gente calculou já essa tração A aqui, que ela vale 8.916,7170 newtons. E a tração B, que é a tração no outro cabo, que é o mesmo que a força do homem, né? Que era a resposta desse outro problema, que é então os 4.458,3585 newtons. Então são essas duas forças que a gente vai ter que utilizar para dimensionar o cabo. Direto para essa parte, ó. Só coloquei em cima ali o que é a tração a equação da tração A, que a gente chegou ali já, né? E o resultado dela, o valor numérico, e assim com a tração B também a mesma coisa. Então a gente tem que calcular duas vezes, calcular primeiro para o cabo 1, então vai fazer o procedimento, o mesmo procedimento do outro exemplo lá, o primeiro exemplo daquele fuso. Ó. A tração é força sobre ar, nesse caso a força é a tração A. A área circular,
vou chamar de diâmetro 1 aqui do cabo 1. Mesmo passo a passo, então tensão, a tração A ficou, né, tração A vezes 4, aquele 4 por causa da área do círculo, dividido por π vezes o diâmetro desse cabo ao quadrado. Então a gente isola o diâmetro, passa ele lá para cima multiplicando, para a esquerda da igualdade multiplicando, porque ele estava dividindo do lado direito. Para terminar de isolar ele, passa a tensão dividindo, porque ela estava multiplicando. E aí, como está o quadrado, tira a raiz quadrada. Se eu quiser colocar aqui, então, trocar a tração A, deixar tudo literal, né, 100% literal, eu posso colocar o que é a equação da tração A, que é tudo aquilo ali, né? Massa vezes gravidade, vezes seno de θ, mais massa vezes gravidade, vezes cosseno de θ, vezes coeficiente de atrito. Tudo isso é a tração A. E o 4 ali permanece ali, e no denominador π vezes a tensão. Nesse caso aqui fica, eu agora calcular de novo, toda essa parte acaba ficando mais complicada. Eu vou aproveitar o resultado pronto que eu já tenho, né? Então a parte numérica ali, eu vou pegar diretamente ali os 8.916,7170, colocar na equação ali que a gente chegou, isolando o que é o diâmetro, para esse caso aqui específico, tá? E a gente chega à conclusão que o diâmetro do cabo 1 é de 7,94 milímetros. Agora para o cabo 2, a gente repete o processo. Perceba uma coisa ali, ó, que a tração do cabo B é a metade da tração do cabo A, né? Exatamente a tração do cabo A dividido por 2. Porém, ó, cuidem que lá no final não é simplesmente eu pegar aquele diâmetro ali do cabo 1 e dividir por 2. A gente vai fazer todo o procedimento idêntico. A parte literal é igual, ó, só muda os valores. E na hora lá embaixo, quando eu coloco, em vez de colocar os 8.916, eu coloco os 4.458,3585 na equação, eu tenho um resultado ali de 5,61 milímetros. Então, o diâmetro mínimo que eu tenho que ter no cabo 1 é de 7,94 milímetros e o diâmetro mínimo que eu tenho que ter no cabo 2 é de 5,61 milímetros. Por que eu estou falando mínimo? Porque a gente não utilizou coeficiente de segurança, então esse é bem o limite mesmo. Se eu usar um diâmetro um pouquinho menor que isso, vai romper o cabo com esse esforço ali que ele está sendo solicitado. Qualquer um dos dois, né, um pouquinho a menos, vai romper. Se der um puxão mais forte ali por um leve momento, vai romper. Um dos dois vai romper primeiro, né, e o outro fica intacto. Que romper primeiro, aí desmonta todo o equilíbrio do sistema. E agora, né, na sequência aí, vocês têm uma atividade, um exercício para calcular ali, já está disponível no Classroom, via formulário. Então se organizem, se vocês forem ter dúvidas aí para perguntar antes, não deixar para perguntar lá no sábado ou no domingo, que dificilmente eu vou responder no final de semana. Tá? Então se tiverem alguma dúvida, algum problema antes, eu recomendo que então vocês já deem uma olhada no exercício, já tentem fazer para tirar o quanto antes, para, se for necessário, ter a minha resposta sobre isso. E é isso aí. Bons estudos.